O início da audiência para apurar a participação de Carlos Humberto Marão Filho, do vigia João José Nascimento Gomes e de Diego Henrique Marão Polari, na morte do advogado Bruno Matos, atrasou quase 1 hora, porque os acusados João José e Carlos Marão estão presos em Pedrinhas e o deslocamento até o Fórum Desembargador Sarney Costa demorou. Mas logo que a audiência foi iniciada, uma surpresa. O assistente da acusação, Alexandre Matos, requereu o adiamento dos trabalhos, alegando várias razões, entre elas a ausência de documentação nos autos, como a perícia da arma do crime. O promotor Agamenon Batista de Almeida indeferiu o pedido, alegando que os laudos estão sendo confeccionados e deverão ficar prontos nos próximos dias, e que, mesmo assim, a alegação não era motivo para adiamento da audiência. O primeiro a ser ouvido foi Alexandre Matos Soares. Ele foi esfaqueado na noite em que o advogado Bruno Matos foi assassinado. Alexandre foi questionado pelo promotor, advogados de defesa e de acusação. Quando o João chegou próximo ao Carlos Marão, certo? Por que o Carlos Marão pediu para ele guardar os cachorros? Não sei por que ele pediu para guardar os cachorros. Não sei por qual motivo. Não sei se é porque eles estavam correndo pela rua, eles queriam que eles fugissem o cachorro. Certo. Mas veja só, eles, de Carlos Marão, estavam com os cachorros presos na mão, os dois. Não. Não? Não. O cachorro estava passando pelo nosso lado, andando normal. Certo. Ele mandou guardar os cachorros, né? Foi. Certo. Naquele momento, quem que iniciou a briga que você se reporta nos seus depoimentos? O Marão empurrou o Bruno. E o Bruno reagiu? Sim. Reagiu, né? Quando foi questionado sobre a participação do vigia, ele negou o envolvimento de João José. Em algum momento, você visualizou o senhor João, o vigia, esfaqueando alguma das pessoas? Não, em nenhum momento eu vi o vigia esfaqueando alguém. O juiz pediu a Alexandre que citasse a participação de cada um dos envolvidos no crime. Alexandre Matos lá, está presente. Alexandre está presente. Wesley Carvalho de Oliveira está presente, né? Depois foi a vez de Wesley Carvalho de Oliveira ser ouvido. Ele estava na hora da briga, mas caiu em um buraco e durante o depoimento disse não ter visto quem teria desferido os golpes de faca. Quando você cai no buraco, quem tenta lhe ajudar é o Kelvin. Eu quero. Certo. Aí sobra os outros, aí ficou fora do buraco. O Bruno, o Alexandre e o Marão. E aí começou uma briga entre eles. Eles começaram a se empurrar daqui e foram atravessar a rua, certo? Quando A gente teve no local. O buraco é desse lado. Isso. O Ministério Público já tem definidas as participações de cada um dos envolvidos no crime. Nesse juízo, o que nós vamos ver aqui? Quem são os autores e quais foram os crimes? Os crimes já estão definidos. Nós só temos que definir a participação de cada um com relação à sua autoria para poder encaminhar para o tribunal do júri. É esse o papel, que essa audiência é fundamental para isso hoje. O advogado de defesa de Carlos Humberto Marão disse que a verdade virá à tona e ficará provado que seu cliente teve participação mínima na confusão. A participação dele, como ela falou aqui, foi a mínima, foi apenas uma confusão que teve entre eles, mas nada de faca, tanto que não tem faca. Ninguém disse que ele deu facada em ninguém, então vamos aguardar aqui para o decorrer da audiência. Agora, com o fim da audiência de instrução e julgamento, onde ficou definida a participação de cada um dos envolvidos na morte do advogado, a expectativa do Ministério Público é que os acusados enfrentem o tribunal do júri no mês de março. É porque até lá a pauta do tribunal já está repleta. Mas isso somente acontecerá se os advogados de defesa não entrarem com nenhum recurso. O juiz responsável pelo caso comentou o processo. Nós estamos começando a instrução do processo, com a oitiva das testemunhas, das vítimas e o interrogatório dos acusados. Nós esperamos concluir essa instrução hoje. Eu acredito que essa primeira fase, a gente conclua ela hoje. Depois, as partes, os advogados vão apresentar as alegações finais.